O tema de hoje é patriotismo. Nesse vídeo eu vou fazer um convite à reflexão do que significa ser patriota no Brasil em pleno 2020. Para começar, eu preciso diferenciar duas palavras que são usadas geralmente para definir a mesma coisa, mas elas possuem uma diferença semântica que faz referência à sua origem histórica: o nacionalismo e o patriotismo. O patriotismo existe desde a antiguidade. A palavra patriotismo vem do amor à terra do pai, a terra do meu pai. É um sentimento de orgulho e de pertencimento àquela terra. Já a palavra nacionalismo, ela é datada de um momento mais recente, da Revolução Francesa, e ela está ligada ao pertencimento a uma nação, a fronteiras mais rígidas que possuem símbolos muito específicos do que significa pertencer àquela nação. Símbolos esses que unificam, então, todas as pessoas em uma única identidade nacional. Portanto, a princípio, essas duas palavras, esses dois conceitos, eles se diferenciam pela sua origem e pela questão territorial e simbólica. Ou seja, o patriota tem a ver com o amor àquele lugar que ele pertence, o que ele compartilha com seus compatriotas, aquelas pessoas que também pertencem àquele lugar. Já o nacionalismo está ligado a um sentimento em relação à nação, aos símbolos. Enquanto o patriotismo ele está ligado à terra, o nacionalismo está ligado aos símbolos nacionais, que são previamente construídos. Portanto, entende-se que o nacionalismo ele é uma forma mais restrita de pensar a sociedade e o pertencimento a um lugar. Para que você seja um nacionalista, você tem que cumprir certas exigências, você tem que estar dentro de alguns padrões raciais, alguns padrões culturais, religiosos, linguísticos. No entanto, é muito comum percebermos o uso da palavra patriota em movimentos claramente nacionalistas e de extrema direita. Essas palavras hoje em dia se confundem na prática e são utilizadas para dizer basicamente a mesma coisa. Alguns lemas também desse atual governo, como Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, mostra o quanto é restrito essa noção nacionalista, já que se Brasil está acima de todos, não são as pessoas que pertencem a esse território que estão acima de todos, e sim aqueles que administram esse território, aqueles que criam esses símbolos, aqueles que têm um poder hegemônico que estão acima daqueles que pertencem ao país. E quando ele diz Deus acima de todos, ele está dizendo que existe uma religião, no caso a cristã, que está acima de todas as demais pessoas, sejam elas cristãs ou não. No Brasil, nós temos também um partido chamado Patriota, que carrega o mesmo lema do presidente da República, Brasil acima de todos. Na descrição do partido, ele diz o seguinte: em defesa dos valores cristãos, especialmente a defesa da vida, desde a sua concepção e a família tradicional como célula fundamental da sociedade. Fica claro que se trata de um partido que defende valores cristãos e uma família tradicional, ou seja, feito uma família heterossexual, cisnormativa. Portanto, qualquer outro tipo de família, seja ela homossexual ou uma família onde a mãe cuida de seus filhos sozinha ou a avó adotou de alguma forma seus netos e é a única responsável por eles, elas estão completamente fora desse padrão da família tradicional brasileira, portanto, não são considerados compatriotas. Se nacionalismo e patriotismo possuem algumas diferenças, por que grupos nacionalistas preferem a palavra patriotista hoje em dia? Porque o nacionalismo está muito ligado a alguns regimes autoritários da nossa história recente do século XX, ao nazismo, ao fascismo, ao grupo integralista brasileiro, que era um grupo que defendia a superioridade ariana. O nacionalismo está muito ligado a teorias racistas que foram recentemente rechaçadas, estão muito desgastadas diante da opinião pública. Portanto, o uso da palavra patriotismo é, acima de tudo, um uso político do seu significado histórico. Se ser um patriota é ser branco, cristão e membro da família tradicional brasileira,
Todos os outros sujeitos estão excluídos dessa noção de compatriota. Portanto, como o patriota não tem nenhum tipo de compromisso com o diferente. Afinal de contas, quem é o brasileiro? Ou melhor, quem são os brasileiros? Como definir valores nacionais que realmente representem toda a diversidade no Brasil? Todos que nasceram aqui são considerados então compatriotas? Todos nós estamos representados pelos nossos símbolos nacionais? Afinal de contas, quem criou os nossos símbolos nacionais? O nosso processo de independência e de criação de uma nação foi um processo muito ligado ainda ao nosso passado colonial. Nós temos uma herança fortíssima em relação à nossa colonização na construção dessa nossa nacionalidade. Nós podemos dizer, inclusive, segundo alguns autores, que a nossa nacionalidade ela é importada, primeiro da Europa e depois com uma forte influência de valores estadunidenses. Em sua construção, a nossa nacionalidade passou muito pela ótica europeia, da noção para o europeu do que era Brasil, do que era ser brasileiro. A prova disso é o indianismo. Toda essa literatura indianista, ou seja, uma literatura que escolhe a figura do índio para exaltar como símbolo da nação aquele considerado o bom selvagem, símbolo da inocência e da pureza. O indígena, portanto, ele é idealizado como um sujeito forte, indestrutível, com muita honra, porque ingênuo, selvagem, porém de bom coração. Quando o indígena é tratado como um herói mítico, há uma omissão da verdadeira história dos povos indígenas do Brasil e há uma apropriação dessa imagem para diminuir, para amenizar conflitos em relação à construção do nosso país, em relação à construção da nossa história. Há um esquecimento da história de dizimação dos povos indígenas do Brasil. Há um esquecimento da situação atual de miséria de vários grupos indígenas que estão sendo retirados de sua terra em pleno século XXI. Onde tem uma reserva indígena, tem uma riqueza embaixo dela. Temos que mudar isso daí. Há um congelamento dessas culturas como se os indígenas até hoje, para serem legítimos, tivessem que andar pelado. E junto com os indígenas, vários outros grupos não brancos e não cristãos não são representados por esses símbolos nacionais. Afinal, eles não compartilham dos padrões de nacionalidade brasileira. Eles não compartilham dos mesmos pais e avós dos nossos colonizadores brancos. Depois dos europeus, fomos fortemente bombardeados pela cultura nacionalista norte-americana e estadunidense, que buscava o controle mercadológico dos países latinos. Então, de alguma forma, ele conseguiu, através da economia, submeter esses países ao seu controle, mas também uma forte influência cultural dos produtos culturais massificados que vinham para o Brasil a baixo custo. Uma verdadeira propaganda do ideal de felicidade, do ideal de nação. O estilo de vida norte-americano, o anticomunismo, o consumo desenfreado, os seus ideais de felicidade, o que se apresenta no Brasil 2020 enquanto patriotismo, na verdade, não é amor à pátria, não é amor ao solo, à terra do pai. É ódio ao diferente, é ódio a todo aquele que não corresponde aos padrões do que se espera enquanto compatriota. É o ódio ao indígena, é o ódio ao negro, é o ódio ao pobre, é o ódio a todo aquele não cristão, é ódio ao ateu, é ódio ao umbandista, é ódio às diversas culturas que compõem o universo brasileiro, é ódio aos regionalismos. O que mais falta agora? Nós, militares, não admitimos em nosso solo sagrado, onde juramos defender nossa pátria contra qualquer tipo de inimigo. O nosso inimigo hasteou sua bandeira em nosso solo. Levantou sua bandeira na terra sagrada chamada Brasil. Declararam guerra. Devemos aniquilá-los. Devemos
destruí-los. Os comunistas são o seu inimigo. Eu declaro, sou do povo brasileiro, represento 100% de quem trabalha e paga imposto. Eu ordeno a guerra! O que os patriotas apresentam em comum é um inimigo. Esse inimigo pode ser o comunismo, esse inimigo pode ser o pobre, esse inimigo pode ser o trabalhador, esse inimigo pode ser o indígena, o negro, esse inimigo pode ser você, ou qualquer pessoa que se apresente como diferente dos padrões estabelecidos por esse nacionalismo branco e cristão. Por que eu disse tudo isso? Para a gente poder analisar a foto dos patriotas no Brasil em pleno século XX. Quais são os símbolos propagados por esses grupos? Quais são suas reivindicações? A que grupo ele atende? Fica claro para mim que é um grupo que luta pela manutenção de seus privilégios. Fica claro que é um grupo branco, cristão, muito restrito e que numericamente significa uma minoria na nossa sociedade. O Brasil é um país extremamente diverso. No entanto, nós fomos colonizados por países europeus que nos incutiram ideais com as quais a gente não corresponde. É uma violência extrema que continua exigindo das pessoas, dos brasileiros, que correspondam com padrões que são europeus e que não são únicos no Brasil. É uma violência simbólica, mas é uma violência física. Diversas pessoas são agredidas no Brasil pelas suas diferenças. Isso aqui é só reserva indígena. Está faltando quilombolas, é outra brincadeira. Eu fui num quilombola em Eldorado Paulista. O afrodescendente mais leve lá pesava 7 arrobas. Não fazem nada. Eu acho que nem para procriadores serve mais. O racismo é uma realidade no Brasil. A tomada de terras indígenas, a grilagem, o assassinato de lideranças indígenas por parte de fazendeiros e de latifundiários. O nacionalismo é cruel, o patriotismo, assim como ele vem sendo colocado, ele é cruel, porque ele restringe aqueles que têm direitos a um pequeno grupo na sociedade e elege esse grupo como o mais importante. Portanto, o resto deve ser submetido à sua autoridade. Não há nada de democracia no nacionalismo. Não há nada de democrático no atual patriota. É preciso enfrentar a descolonização das nossas mentes, do nosso imaginário. É preciso enfrentar um debate, uma discussão do que é ser brasileiro. É impossível encaixar uma nação toda, principalmente um país como o Brasil, em um único padrão de existência, em um único modo de vida e dizer que essa é a forma que todos devem viver. Como diria um dos lemas da ditadura, ame ou deixe. Então não é amor à terra do pai, né? É amor àquela nação, aquilo que está sendo imposto enquanto símbolo. Se você não ama esse símbolo, se não se identifica com eles, você deve deixar a terra de seus pais. A negação da diversidade, dos diversos aspectos e culturas brasileiras só pode causar xenofobia. Em nenhum momento a padronização, a restrição do que é ser patriota, do que é ser cidadão brasileiro, ele vai causar a união do Brasil. Muito pelo contrário, o que vai acontecer é uma marginalização desses grupos. Existe, portanto, um patriotismo que atende a todos? O que eu posso dizer é que se existe algum patriotismo saudável, ele está ligado à defesa das nossas riquezas. Sejam as nossas riquezas naturais, os nossos povos nativos, a justiça social, nosso patrimônio público, bem como dar a eles a gestão democrática, a defesa do SUS, da educação pública de qualidade, a oportunidade de fato para todos e não apenas aqueles que se parecem com você. E por fim, gente, o que sobra para nós, o que sobra para todos aqueles que não correspondem com todos os padrões, pro negro, pro indígena, pro pobre, nós somos preguiçosos, somos malandros, fazemos tudo do jeitinho brasileiro, somos corruptos. Esse é o lugar do imaginário em que todos aqueles que são diferentes, que não correspondem aos padrões, são relegados.